Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente. E no vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de estudar história. Mas não apenas a importância de nós estudarmos os acontecimentos do nosso planeta e compreendermos como a nossa sociedade se formou até os dias de hoje, mas também vivenciar a história nos nossos dias, no nosso dia a dia, aliás, né? Termos essa consciência de que enquanto estamos vivendo, a história está sendo construída e essa história pode se repetir. E é importante que percebemos isso, é importante percebermos isso, que essa história se repete. Para falar um pouco sobre essas questões, sobre esses fatos, né, em que a história se repete, eu vou citar alguns exemplos. Beleza? E depois eu gostaria de falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje. Então, pessoal, primeiramente, vocês já devem ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte, que foi um imperador da França, tomou o poder num período de instabilidade política, num período em que a França tinha passado por uma revolução, você tinha camadas sociais entrando em conflito, se alternando no poder, o poder enfraquecido, e apareceu Napoleão Bonaparte, um general, tomou o poder da França através de um golpe de Estado e começa uma política imperialista pela Europa, dominando os países e construindo o Império Napoleônico, até que ele decide invadir a Rússia. Ele invade a Rússia no inverno e tem suas tropas derrotadas por uma estratégia em que os russos utilizavam o próprio clima para dificultar o avanço dos inimigos. Depois disso, já na Segunda Guerra Mundial, o Hitler também aplicando uma política imperialista, porque a Segunda Guerra Mundial se inicia com Hitler invadindo a Polônia e posteriormente expandindo o território alemão para outros países, inclusive a França, por exemplo. E chega um determinado momento da guerra que ele resolve invadir a Rússia, e ao invadir a Rússia, ele invade também no inverno e ele vai sofrer a mesma sequela que Napoleão Bonaparte sofreu. Beleza? Então aí eu vou citar um exemplo. Agora eu vou trazer alguns exemplos que aconteceram no nosso país e entrar um pouco nessas questões de democracia, em relação ao que está acontecendo nos dias de hoje. O pessoal falando de democracia, o pessoal falando que a democracia está sendo... Uns estão querendo acabar com o poder em prol da democracia. E a outra parcela não quer acabar com poder nenhum, deixar o poder lá e continuar com a democracia. Só queria deixar uma coisa bem clara, antes de eu já trazer as questões do nosso país, que democracia não tem nada a ver com divisão dos poderes. Democracia tem a ver com participação do povo na política. A divisão dos três poderes está relacionada ao fato de nós sermos uma república. Quando um país se emancipa e se torna uma república, significa que em sua nação, em seu território, existe a divisão dos três poderes. Mas eu não vou falar disso agora. Trazendo agora um pouco dessa questão do fato de estudarmos história para o nosso país, eu vou voltar lá para o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ficou no poder durante 15 anos. Ele deu um golpe de Estado também, com a ajuda dos militares, propôs um governo provisório. Esse governo provisório futuramente era para ter eleições, não tiveram eleições, as eleições foram indiretas, os próprios ministros votaram nele. Depois, isso foi em 1937, já depois de 1940, ele deveria fazer eleições de novo, não vai ter eleição, né, que já não tinha tido uma eleição direta, o povo não tinha participado. E aí ele cria um inimigo em comum, ele cria um inimigo para a nação, então ele inventa uma carta, depois disso ficou conhecido como Plano Cohen. Ele inventa uma carta em que os comunistas estavam dando um checkmate e que eles iam tomar o poder do país e todo mundo fica com medo. E o Getúlio Vargas decreta o estado de sítio e começa uma ditadura. Lembrando que antes dele criar essa carta, os comunistas aqui no Brasil tinham tentado um levante, sim, que ficou historicamente conhecido como Intentona Comunista. Eles fizeram umas passeatas e tudo mais, e isso foi reprimido pelo governo de Getúlio Vargas. Mas o fato é que ele usa esse inimigo em comum para justificar o fato de criar uma ditadura, que ficou conhecida como Estado Novo.
onde você tem censura, onde você tem culto ao líder, enfim. Com a queda de Getúlio Vargas se suicida, vem outros presidentes passando pelo nosso país, inclusive militares, antes da ditadura militar mesmo. E nós temos alguns presidentes que vão lá para a linha da esquerda. Então entra no poder depois de um período o Jânio Quadros, que é o cara que vai lá e condecora Getúlio Vargas, não, desculpa, que condecora Che Guevara, que cria umas políticas assim meio infantis, tipo, a mulher não pode usar um biquíni tamanho X na praia, ele cria umas coisas assim nada a ver. E ele entra no poder com aquele discurso de vencer a corrupção. Mas ele era muito assim excêntrico, digamos, para assumir um cargo da presidência. E ao condecorar Che Guevara em plena Guerra Fria, levando em consideração que o Brasil está na América e os Estados Unidos ali sendo os grandes estimuladores, influenciadores ideológicos aqui, isso gera a galera não fica muito feliz. Ele renuncia acreditando que as pessoas vão querer ele de volta, e ele renuncia, ninguém quer ele, entra depois, logo após a sua renúncia, o Jânio Quadros, que é um cara da esquerda também, e que ele vai começar a criar políticas direcionadas para a população mais carente. Então ele cria, por exemplo, as leis trabalhistas para os trabalhadores do campo, ele vai criar as ligas camponesas, e o que vai acontecer? A população começa a ficar com medo do comunismo. O cara antes dele condecora Che Guevara e agora vem o cara criando política popular, tá todo mundo, comunismo, comunismo, comunismo. E é nesse período que os militares dão um golpe de Estado, e aí começa os governos militares que depois vão, eles começam até de uma forma um pouco mais democrática, investindo em tecnologia, democrática não, desculpa, porque não tem participação do povo nas eleições, eles fazem as eleições indiretas lá dentro do ministério. Lembrando que democracia é a participação do povo na política. Mas ele não é tão severo assim, no início não tem caça, no começo está meio que em paz ainda. Mas posteriormente, o que acontece? Vem aquela ditadura pesada, as pessoas são caçadas, aqueles que são contra os militares vão ser caçados, os grupos que tentam de alguma forma criar uma resistência mais severa são torturados, enfim, mais uma vez acontece isso. E atualmente, o que está acontecendo no nosso país? Esse inimigo em comum foi criado novamente, que é o comunismo. Por que o comunismo estava tão em ênfase? Por que as pessoas ficaram com tanto medo do comunismo nos dias de hoje no Brasil? Porque nós viemos de 4 mandatos do PT, que é um governo de esquerda. Então o Lula ficou 2 anos, depois vem a Dilma. No segundo mandato da Dilma, que seria já 4 mandatos do PT, 15 anos de PT no poder, eles vão impeachment a Dilma. E aí você já sabe o que aconteceu, vem o Temer, depois vão vir as eleições e quem vence foi o Bolsonaro, que é um presidente de uma ala mais conservadora e que ele entra no poder, os seus eleitores, o que eles estão fazendo? Eles estão combatendo esse inimigo em comum que foi criado, que é o comunismo. Então veja bem, pessoal, no caso da história do Brasil, pela 3ª vez o comunismo foi colocado como um inimigo em comum. E mais uma vez um governo conservador vai ser eleito, está no poder aí ferindo a república, tá? Deixar bem claro, o pessoal fala democracia, ele está ferindo a república primeiro, porque ele está querendo tirar um poder. Tirando esse poder, o que ele vai fazer depois? Se ele vai ferir a democracia, eu acredito que provavelmente vá. Porque a partir do momento que o executivo começa a ter esse poder assim, tipo, tira o legislativo. Não, agora não vai ter mais eleição não. O Getúlio Vargas já fez isso. Os militares já fizeram isso, que estavam no poder executivo. Então o poder executivo, com apoio popular, com as pessoas na rua, ele faz o que ele quiser. Todo mundo, oba, levanta, salvador da pátria. E a história se repete mais uma vez. Algo que é importante nós analisarmos como sociedade humana é que o fato de estarmos divididos como sociedade vem se repetindo desde a antiguidade. Lembrem-se que quando nós estudamos história, a história está dividida em eras, em idades. A pré-história, que é o período antes da escrita. A partir do surgimento da escrita, começamos a estudar a Idade Antiga, onde estudamos os mesopotâmicos, aqueles povos que passaram pela Mesopotâmia, que era uma região. Estudamos os egípcios, gregos, romanos. Depois de todos aqueles acontecimentos, as invasões dos povos que vieram do norte da Europa no Império Romano, começa o feudalismo na Europa, inicia-se a Idade Média, e com a transição
da vida feudal para a vida na cidade, com a retomada do comércio, inicia-se a Idade Moderna e ela vai caminhando até os dias de hoje. Nós estamos agora na Idade Contemporânea. E tem algo que se repete desde sempre, que é a luta social entre indivíduos. A nossa sociedade sempre esteve dividida. Primordialmente, fundamentalmente, primeiramente, essa divisão é por classe. Senhor e servo, dono e escravo, pobre e rico. O que tem a propriedade e o que não tem a propriedade. Estamos divididos. Porém, não é apenas uma divisão social que cria essa segregação espacial, mas uma divisão ideológica. Gostaria de falar até da Bíblia novamente, porque eu estudo tudo e tento mostrar isso também, a importância da gente ler, estudar tudo, galera. Leiam tudo que vocês puderem. Mas lá na Bíblia, quem conhece um pouco sabe lá da história da Torre de Babel. Começaram a tentar construir uma torre para chegar ao céu e Deus foi lá e criou línguas, fez todo mundo falar tudo de uma maneira diferente e daí a galera não consegue mais se entender. Nós estamos divididos por etnia. O fato de falarmos línguas diferentes, de termos culturas diferentes, cria um senso de patriotismo em nós que aumenta a nossa divisão. E nós também nos dividimos por ideologias políticas. Eu sou comunista, eu sou conservador, eu sou liberal. E mais uma vez a história se repete, onde esses grupos, que somos nós, defendendo essas ideias, nos dividimos, brigamos e criamos a nossa própria tragédia. Continuamos manifestando o nosso próprio drama e criamos a nossa própria tragédia. Tem algo muito interessante em que um filósofo chamado John Locke fala. Ele fala que quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco e são as experiências de vida que nos fazem preencher essa folha. Ele vai contra um outro grupo de filósofos, que são os filósofos racionalistas, que defendem que nós já nascemos com ideias em nós. Eu até acredito que nós já nascemos com ideias em nós como alma. Nós já nascemos, eu vislumbro essa ideia. Principalmente o fato de nós já nascermos com a capacidade intelectual. Todos nós já temos essa capacidade, ela não é desenvolvida. Nós nascemos com ela, se o nosso corpo estiver íntegro, beleza? Mesmo aqueles que possuem alguma característica especial, ele possui uma capacidade intelectual. Pode ter um certo limite, mas ela está nele. Agora, nada muda o fato de que nós nascemos cru de experiência. Apesar de termos a inteligência, nascemos cru de experiência. E ao vivermos a vida, nós vamos preenchendo essa folha em branco aí. E o que acontece, pessoal? Veja bem, por exemplo, você vai lá e estuda história. Aí você viu que Getúlio Vargas criou um inimigo comum, que até o Hitler, quando ele cria o partido nazista, ele cria um inimigo lá, na Alemanha. Quem que são os culpados por toda a desgraça da Alemanha? Que ele começa a matar todo mundo? Os judeus. E sabe por que ele consegue criar campos de concentração e matar mulheres grávidas e matar crianças das maneiras mais cruéis possíveis, cara, jogando as pessoas dentro de uma sala e gás lá para morrer asfixiado e depois queimar as pessoas? Porque tem relato lá nos campos de concentração que fedia cheiro de churrasco. Olha que coisa bizarra. Sabe por que ele conseguia fazer isso? Porque tinha mais de 50% da população apoiando o que ele dizia. E falando, isso mesmo, os judeus são todos nossos inimigos, acabaram. É sempre assim, sabe? Sempre a gente coloca a culpa nos outros, né? Sociedade humana, somos nós, tá? Somos nós que temos que, eu não sei, gente, o que a gente precisa criar, o que nós precisamos criar, como precisamos caminhar para conseguirmos mudar um pouco. Mas o Hitler fez isso lá. E depois também combateu o comunismo, enfim, mas ele começa com os judeus. É na Itália que o Mussolini, que inclusive fazia as passeatas de moto, né, a marcha, quando ele assume o poder, até esqueci, a marcha para Roma, ele vai de moto com a galera, para combater o comunismo que estava crescendo na União Soviética, que tinha feito a revolução comunista durante a Primeira Guerra Mundial e começou a investir em indústria para se armar, criar exército e, claro, gerou emprego, deu um boom lá na sociedade. E aí eles estavam, as ideias comunistas são muito bem-vindas numa sociedade destruída, né? Primeira Guerra Mundial, Europa destruída, as pessoas passando fome, pega lá os livros do Marx, ele falando de igualdade social, todo mundo vai querer isso. A elite ficou com medo e começou a eleger esses caras mais conservadores, combatendo o comunismo. Que é o que foi que aconteceu no Brasil agora.
O Bolsonaro representa esse setor mais conservador. Os liberais, que são uma terceira classe, combatem os comunistas também, porque eles não trabalham com a ideia de um Estado intervencionista. Porém, os conservadores têm se mostrado historicamente que são intervencionistas pra caramba também, até mais, e ditatoriais também. Todo o Estado, acredito eu, que interventor demais, não no campo econômico, porque os Estados Unidos eles intervêm na economia nos momentos de crise, mas esses estados que começam a intervir muito nos poderes políticos, assim, sabe? Eles vão gerar uma ditadura. Quanto tempo eles vão ficar no poder eu não sei, mas a história no Brasil está se repetindo. E eu citei o John Locke para nós termos consciência de que nós estudamos a história e a vida nos preenche, então o nosso estudo e as nossas vivências nos preenche aquela folha em branco. E é importante nós percebermos quando nós estamos revivendo algo que já passou, porque agora no Brasil nós estamos revivendo pela terceira vez aí, de Getúlio Vargas para cá, algo que já passou. Getúlio Vargas foi a primeira, depois lá com Jânio Quadros e João Goulart, e agora o PT e Bolsonaro brigando mais uma vez. Caminhamos por uma possível ditadura, né? Primeiro a República sendo ferida e possivelmente pode vir a ser ferida também a nossa democracia. A partir do momento que acabar a eleição, aí feriu a democracia. A partir do momento que eu não puder votar, aí ferrou. E como que se cria isso? Sempre criando um inimigo em comum e as pessoas comprando essa ideia de que aquele inimigo é um inimigo real. Eu vi um vídeo hoje mesmo de um indivíduo dizendo, não, aqui não vai virar Venezuela. Pô, o Bolsonaro já ganhou. Já está acabando seu mandato e está combatendo a Venezuela ainda, já não venceu, mas as pessoas compram a ideia e continuam. Porque nós, de alguma forma, mantemos a nossa ignorância. Eu já falei da questão, em outros vídeos aqui, das questões relacionadas à defesa, a idolatrar os políticos, a defender ideologias, inclusive nessa própria playlist aqui tem alguns vídeos falando lá sobre defender ideias e não ideologias, porque as ideologias elas funcionam como um cabresto e nós ficamos enxergando apenas em linha reta e não enxergamos de forma horizontal, ampla, múltipla, e isso é um problema. Mas assistam os vídeos lá, deixem os comentários, enfim. Esse vídeo era para falar sobre a importância de estudar a história para percebermos quando a história está sendo repetida e quando nós estamos vivendo essa história que está sendo repetida, porque isso vai fazer com que nós já possamos compreender o que virá no amanhã. E a maioria das pessoas não tem essa vontade de estudar, sabe? Por que falta isso em nós, gente? De querer estudar, de querer saber o que está acontecendo. E nos dias de hoje, com muita internet, muitas pessoas falando e divulgando vídeos aqui e lá, as pessoas vão comprando as verdades sem se aprofundar. Mesmo nós termos nos dias de hoje a possibilidade de se aprofundar nos conteúdos sem a necessidade de você até entrar numa universidade. A pessoa não pode entrar numa universidade, mas ela pode ler artigo científico, ela vai ver professores falando. É claro que você participando de um grupo, desenvolvendo a sua fala, desenvolvendo a sua linguística, desenvolvendo a sua linguagem, desenvolvendo o seu vocabulário, fica muito mais fácil compreender as coisas. Mas se nós não temos lá a capacidade, ou a possibilidade, né, de entrar lá num centro de ensino no momento, de fazer um curso, nós temos muito material na internet, em sites, eu falo até aqui no YouTube mesmo, procura os professores, os reais, e vai atrás. E escute pessoas que têm opiniões diferentes. Nós temos que aprender também a escutar aqueles que têm opiniões diferentes das nossas também, porque nós estamos muito divididos. Essa divisão vai fazer com que nós caiamos em ignorância sempre que aqueles mais poderosos criarem inimigos fictícios para justificarem os seus atos. Então, população, esse é o inimigo da nação, vamos combater ele, vamos, combatemos, isso aí, vencemos. Não, nos dividimos, brigamos e nos matamos, e a história se repetiu. Ufa, o vídeo está grande, pessoal, 20 minutos. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Esse foi o convite, os meus vídeos são esses convites das reflexões. Normalmente essas reflexões vêm quando eu estou conversando com as pessoas, me vem a ideia, eu resolvo gravar o vídeo. E não é para trazer verdades absolutas, é para fazermos
reflexões, para que nós possamos refletir e aí através das reflexões, através do diálogo, conversando ali na caixa, levando essas reflexões para o dia a dia com outras pessoas, tentarmos encontrar um pouquinho da verdade de fato. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que viram o vídeo até o final. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para ver quando os vídeos estão chegando. Eu tenho uma produção um pouco lenta, mas eu vou tentar aumentar essa produção. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da série Passando por Aqui, só para dar um toque. Valeu!